Não é porque somos habilidosos, irmão. Não é porque somos os melhores. Não é porque temos o pastor Joaquim. Não é porque temos o pastor Mauro, o pastor Ed, os melhores cantores. Não é por causa disso. É porque nós temos a palavra. Você é vencedor porque você tem a palavra. Você venceu lá porque você ficou ao lado da palavra. Você vence aqui porque você permanece com a palavra. Isso te coloca em posição de vencedor. Isso te coloca na posição de filho de Deus. Filho de Deus se posiciona ao lado da palavra. Deus nos chama para a obra que irá trabalhar a um dever à nossa frente, o Evangelho anuncia. Tem uns 14 anos ou 15 anos por aí que eu conheci ele, já na mensagem. Quando eu fui a primeira vez na mensagem, no culto de uma vizinha, que eu fui convidada, cheguei lá. Aí eu conheci o pastor Rubens, que ainda era o diácono e auxiliar do pastor Alvarindo. Aí foi quando eu comecei a frequentar a mensagem, achei bom demais o culto. E aí eu achei muito bom o jeito dele ajudar lá no trabalho, né? Ele era tão dedicado no trabalho lá ajudando o pastor Alvarindo, eu admirava aquele momento dele ali. Saudoso pastor Alvarindo começou esse trabalho lá por volta de 2007, 2006, 2007 por aí. E o tempo dele lá foi muito curto. Foi logo ele adoeceu, então veio a falecer. Antes dele falecer, ele pediu à igreja, quando partida dele, alguma coisa que acontecesse, era para eles procurar Anápolis, né? Pastor Mauro, a igreja de Anápolis. Então, os irmãos, cabeçados lá naquele tempo, irmão Rubens, né? Que hoje pastor Rubens. Então eles procuraram Anápolis, né? Então Anápolis procurou dar para eles lá toda a assistência, né? Pastor Rubens chegou aí novo, ele ia nos cultos lá do irmão Varino, o irmão Varino falou, eu olhava nele assim e falei, mas sabe que esse irmão vai ter futuro, que parece que ele capita as coisas, pega tão bem. Eu já tenho tanto tempo lá no Mato Seco com o irmão Lotero, aquela turma, e eu não sei nem orar. E ele já falava, orava bem, eu falei. Aí eu punha fé nele, eu pensava, esse aí talvez vai ser o nosso pastor, se Deus quiser. Aí eu ainda falei para ele, eu falei, sabe o pastor Rubens? Tava ele e o irmão David. Aí eu ainda falei, sabe que o senhor que vai ser o nosso pastor? Aí lá, que isso, irmãos, aí tal, nós conversando. E aí parece que Deus foi carregando e até que conseguimos, né? Então a gente investiu lá, inclusive até financeiramente a gente ajudou enquanto pôde. E hoje ele agradece, ele fala assim, eu dei a casa, que é as igrejas, e dei o carro para ele viajar, né? Foi uma coisa que Deus me deu, então eu divido com ele, divido com quem me ajuda, né? Inclusive a igreja de Padre Bernardo, por exemplo, eles compraram o lote, né? E a gente fez a igreja, né? Através da graça de Deus, da ajuda de Deus, a gente comprou os material, empreitou a obra, fez, entregou do jeito que está lá, né? Agora, 2 irmãos já foi diferente, né? A gente deu o material, ele e os irmãos fizeram a igreja, né? Quer dizer, a mão de obra nós não pagamos, né? Então, ele é aquele que
como o irmão disse, ele pega no chifre, faz, e os irmãos veem isso, então acompanha, né? Mas não tem nenhum sentimento de perda, pelo contrário, a gente tem um sentimento de ganho, né? A gente poder fazer. É aquilo que o irmão Brana fala, a história que vai ser contada não é aquilo que a gente faz pra gente, mas é aquilo que a gente fez para os outros, né? E vida vivida não é viver para si mesmo, vida vivida é viver para os outros, né? Então, para mim, eu tenho um sentimento assim um sentimento de dever cumprido, né? Era um sonho do pastor Alvarino, que é meu sogro, né, saudoso. O sonho dele era comprar um lote em Padre Bernardo e fazer uma igreja, né? Nos 2 templos que ele construiu, nós estávamos junto com ele, desde do lançamento da pedra fundamental até colocar a última telha lá em cima, podemos dizer, né? E uma coisa importante, ele falava assim, irmão, vamos fazer um mutirão esse final de semana. É mutirão, pastor? É. Aí de repente juntava eu e o pastor Rubio, falei, pastor Rubio, hoje o mutirão tá arrochado. Era só nós 2 o mutirão, né? Principalmente aqui em Padre Bernardo, 2 irmãos nós juntamos mais gente, os irmãos nos ajudaram. Começou lá dentro da minha casa, lá na minha cozinha, depois passou para a área, que tem uma área muito grande, aí foi juntando muito irmão, juntando muito, e teve que fazer a igreja, que não estava cabendo. Eu não arrependi nem um pouquinho, que meu marido tinha dado o terreno. Aí Deus levou ele, e eu consegui falar com o pastor, e eles conseguiram, graças a Deus. Muita gente fala que eu estraguei a minha terra. Eu falei, não estraguei, não, tenho todo prazer de ter a igreja no meu terreno. Tampou a visão de muita gente, eu falei, não, muda a estrada. Muda a estrada, tampou a visão, muda a estrada. Tinha dia que o pastor Rubio pegava sozinho, inchava as mãos de tanto trabalhar, ia daqui para lá quase todos os dias. Ele tinha um ninho nessa época, ele colocava uma carretinha nesse ninho. E às vezes a carretinha até balançava o ninho dele, porque a carretinha pesada demais, de material de construção. E aí balançava o ninho dele, mas ele pegava essa carretinha, enchia de material, levava para 2 irmãos, trabalhava o dia todinho lá, sozinho, subindo escada, subindo andame, descendo, porque meio de semana não tem como a gente ir, porque a gente também trabalha, a gente ia mais só final de semana. E ele querendo terminar a igreja, para inaugurar a igreja, né? Então trabalhou muito o pastor, trabalhou muito na construção da igreja. E para estruturar essa igreja, ele trabalha até hoje, né? Antes de ser pastor, eu já acompanhava bastante. E ele, na nossa família, com os outros, é um amigo, um pai, pastor, tudo. Que ele tem feito não só para mim, mas para toda a família. Que Deus trabalha na vida dele, que tudo que ele ensina para nós vem de Deus, que a gente sente isso, né? E que Deus continua abençoando ele, a família dele, e a gente gosta muito deles e amo muito, de coração. E a minha família também. É que Deus continua dando para ele muitas bênçãos, muita saúde, né? Para ele continuar a ser essa pessoa que ele é, né? Ele nunca mudar, né? Tudo, por tudo que o senhor precisar, ele está junto com a gente. É tudo mesmo, é a fim de doença, qualquer coisa que precisa dele, ele está pronto para sair daqui, lá em Guanés, ver minha filha que estava doente. Ajuda a gente demais da conta. O pastor Rubio é gente fina demais, gente muito boa mesmo. Acredito que o melhor presente que nós temos para ele é um Deus te abençoe, pastor Rubio, que o senhor possa continuar aí sendo essa rocha ao nosso lado, né? E que nós podemos ajudar o senhor no que precisar, nós podemos estar do lado dele. Dizer ao pastor Rubio o seguinte, que ele continue sendo o que ele foi, né? Que Deus possa dar graça a ele, que ele continue sendo a pessoa que é, né? Companheiro, amigo. E só peço que ele não esqueça nós, né? Porque muitas vezes a pessoa quando pega um grauzinho mais alto esquece os menores, né? Só espero que isso não aconteça com ele. Mas no mais é isto, né?
Só boas lembranças, bons momentos que a gente... Eu não tenho nada que reclamar do pastor Rubem. Pelo contrário, né? A lealdade dele é muito grande. Ele demonstrou isso com meu sogro, com a partida do meu sogro, ele sofreu demais, né? E a gente vê isso nele, né? Muito amoroso, muito carinhoso, e se a gente precisar, ele carrega água no jacá pra gente, né? E muitas vezes dá pra gente aquilo que a gente não merece. Eu sou muito feliz por estar juntamente ao lado do Senhor com a minha mãe, com os meninos, que eu tenho muito orgulho do Senhor. Às vezes o Senhor senta com a gente, conversa, às vezes dá até uns puxãozinhos de orelha, mas a gente sabe que é para o nosso bem. O Senhor não é pai apenas meu, do Felipe, do Davi. O Senhor tem muitos filhos. A igreja em si considera o Senhor como pai. Me orgulho muito do Senhor quando o vejo subindo no púlpito para pregar. De saber que eu tenho o Senhor como meu pai. E, além de tudo, meu pai pastor. Muito obrigado pelas correções, pelos conselhos, porque sem eles eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Nos momentos difíceis, o Senhor me ajudou, me dando conselhos e me ensinando o bem e o mal. Agradeço muito a Deus por ter colocado o Senhor na minha vida, o meu pai pastor. Cada momento da minha vida o Senhor me ajudou, me guiando. Me ajudando. Muito obrigada, Pai, por cada coisa que o Senhor tem feito por mim. Quero falar para aniversário. Eu te amo muito. É tudo para mim. Tudo pessoa. Estou aqui para te dizer que eu te amo muito, muito, muito. E agradeço a Deus por ter te colocado em minha vida. As lutas e as dificuldades foram grandes, sim, mas não maior do que o nosso Deus. Vencemos juntos. Como pai, você é exemplar. Sempre nos ajudando com sua mão amiga, enfrentando várias dificuldades e crises. Agradeço a Deus todos os dias por você ter cruzado o meu caminho e Jesus ter cruzado o nosso caminho. Sou feliz por ter você ao meu lado, como amigo, esposo, pai e pastor. Palavras, se eu fosse descrever por palavras, um dia, 2 horas não daria tempo. São 15 anos vividos, que a gente viveu até aqui e eu não tenho nada que reclamar. Quer casar comigo de novo?